outros aqui do Sistema Verdes Mares. Mas assim, o que foi que houve com o Bruno Ferreira para substituição no intervalo? Não é comum a gente ver quando ele sendo substituído. Ele teve alguma lesão? E se não teve, se foi por opção, o porquê dessa opção? O que você queria com essa mudança, caso não tenha sido por lesão? Isso foi por lesão, eu queria saber o que aconteceu com ele, né? Onde que ele saiu sentindo dores. A substituição do Bruno se deu no intervalo em função de uma cobrança que eu fiz ao atleta. O atleta acabou não aceitando bem, houve um desentendimento, coisa que acontece no futebol, ainda mais dentro de um vestiário onde a gente vinha de uma derrota naquele momento que nos abalava, né? Então, em função disso, eu fiz a troca, a opção foi minha e a mudança pelo André já no início do segundo tempo. Boa noite, Mancini, aqui é o Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN, e a questão que eu queria abordar com você é sobre a defesa do Ceará. O time todo fez uma partida ruim, isso é inegável, mas a defesa hoje foi protagonista de forma negativa da partida contra o Novo Horizontino. Jogou muito mal, a defesa do Ceará vem sofrendo, e não só especificamente com você. Todos os técnicos que passaram pelo Ceará tiveram problemas com a defesa. Com o Morínigo, ela foi ruim, com o Barroca, ela foi ruim, com o Guto Ferreira, ela teve uma leve melhora, mas continuou tendo problemas, e com você também acho que está sendo um calcanhar de Aquiles. Então, a minha pergunta, Mancini, fica muito por conta disso. O que é que você conseguiu observar, que até na coletiva você chegou a abordar, que a defesa era um dos pontos que você queria melhorar, e eu te pergunto, o que é que você conseguiu observar e o que justifica essa atuação da defesa do Ceará hoje? E se você, claro, obviamente, tem já uma ideia do que possa melhorar. O primeiro tempo do Ceará foi muito abaixo, né? A gente pode citar o sistema defensivo como o que mais sofreu, porque nós acabamos sendo surpreendidos logo com 7 minutos de jogo, um gol no escanteio, e isso, de certa forma, mudou toda a nossa estratégia de jogo. E aí a gente tentou sair um pouquinho mais e acabou levando o segundo gol, e depois o terceiro em seguida, e ainda teve mais um gol anulado. Eu acho que nesse momento a gente não pode separar sistema defensivo de sistema ofensivo, né? A equipe num todo não fez um bom primeiro tempo, acabou de certa forma comprometendo toda a partida, porque na segunda etapa a gente teve uma postura um pouco melhor, foi mais aguerrido, brigou mais, competiu mais, mas essa falta de competitividade no início do jogo acabou levando a essa derrota. Boa noite, Wagner Mancini. Eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês. Wagner, queria saber de você, o que o treinador faz nessa hora? A equipe vinha de 2 vitórias consecutivas em casa, vocês saíram da capital cearense da forma que saíram, com um torcedor demonstrando apoio, motivação, mostrando que estava com a equipe, e a equipe, além de sofrer uma derrota por 4-1, joga uma partida muito ruim contra o Novo Horizontino. Mas ainda há 10 rodadas pela frente e tem a partida contra a Chapecoense no final de semana. Então, o que o treinador faz? Qual o papel do treinador nesse instante? Como remotivar a equipe? Como fazer a equipe voltar a focar no que está adiante depois de um resultado tão ruim como esse, de uma derrota, de uma goleada sofrida como essa para o Novo Horizontino? Obrigado. Nesse momento a gente tem que ter calma, né? Tentar entender os porquês, o porquê que isso aconteceu hoje na partida. A nossa equipe jogou abaixo, eu estou há pouco tempo no comando, mas em virtude de já ter visto outros jogos, hoje foi um jogo onde o coletivo esteve muito abaixo, né? E isso, como eu disse anteriormente, acabou muito comprometendo todo o sistema, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que ter calma, tentar analisar bem a partida, saber aonde que nós erramos, ajustar o mais rápido possível a equipe, fazer as cobranças necessárias, porque elas são importantes. Eu acho que depois de um jogo desse ruim, nós temos que sentar com todos os atletas e, olho no olho, falar aquilo que nós enxergamos, porque dessa forma a gente tem uma grande possibilidade de melhora. E para o jogo seguinte, que é lá em Chapecó,
O Ceará tem que ser um pouco mais aguerrido, mais competitivo, vibrar um pouquinho mais na partida, entender aquilo que está sendo montado, entender o momento que nós atravessamos. A gente não pode de maneira alguma jogar um balde de água fria no nosso torcedor. É muito importante que haja já uma reação neste próximo sábado diante da Chapecoense.